Abençoados com todas a sorte de bênção, graça e paz eleitos. Tudo bem, meus irmãos? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio, ok? Eu gostaria de compartilhar um tema com vocês. Está registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Diz assim: E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok? Baseado em cima do capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 12, versículo 7, ok? Baseado aqui neste capítulo e neste versículo de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok? Eu gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem, queridos. Convido você a ficar do começo, o meio e até o final. Por quê? Porque a tampa da chaleira vai voar. Ah, você não vai, queridos. Ok? Convido você a ficar até o final deste vídeo para que nós venhamos crescer neste conhecimento. O tema desta mensagem é: os filhos da perdição, após a morte do corpo, eles vão para Deus? Este é o tema para esta mensagem. Os filhos da perdição, após a morte do corpo, eles voltam para Deus? É uma pergunta o tema, ok? E aí, queridos? Você acredita que os filhos da perdição, depois da morte do corpo, eles voltam para Deus? Meus amados, a resposta é enfática em dizer não. Nós vemos aqui no versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes, aqui no versículo 7, ele responde por si só. É bem verdade que aqui neste versículo não está mostrando a alma, mas está falando para onde vai esse corpo que é conhecido como pó. Esse corpo ele volta para o pó, mas o espírito ele volta para Deus que o deu, ok? É bem verdade que este versículo próprio ele responde por si só em dizer para onde vai os eleitos de Deus, os eleitos do Cristo ressuscitado depois da morte, ok? Meus amados, a gente precisa entender uma coisa. A respeito dos filhos, né, da perdição, por que que depois da morte deles, né, eles não voltam para Deus? Primeiro que quando eles morrem, a carne, que é o corpo, ele volta para o pó, certo? Mas e aí, irmão Cláudio? Eles voltam para Deus? Não. A resposta é não. Ok? A resposta para este tema, os filhos da perdição, após a morte do corpo, eles voltam para Deus? A resposta para este tema é não. Por quê? Porque existe alguns pontos a ser analisado, querido. O primeiro ponto a ser analisado é que os filhos da perdição, eles não possuem espírito. Eu vou repetir. Os filhos da perdição, eles não possuem espírito. É por isso que eles não voltam para Deus. E aonde que você tem, irmão Cláudio, uma base bíblica para me mostrar isso? Vamos lá para a palavra? Abra aí na sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Epístola de Paulo aos 1 Coríntios, né? Capítulo 15, versículo, vamos ler os 45 até o 48. Eu estou dizendo que os filhos da perdição, eles não voltam para Deus depois da sua morte. Tá entendendo, querido? Eles não voltam para Deus. Por quê?
porque eles não possuem espíritos. Tá entendendo? Veja isso aqui. Veja, só olha. Diz assim a palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 até o 48. Vamos ler o versículo 45. Diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Olha aí porque o filho da perdição, ao morrer, né? Ao morrer, os filhos da perdição, ao morrer, eles não voltam para Deus porque eles não têm espírito. Mas eles têm o quê? Alma vivente. Ok? Presta atenção. Desculpa aí, meus irmãos. Olha o que diz o versículo do capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Pois bem, eu vou estar lendo até o 48. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual? Versículo 47. O primeiro homem, sendo da terra, é o quê? É terreno. O segundo homem é do céu. O segundo homem é Jesus, né? Vamos lá. Versículo 48. Qual terreno, tais também os terrenos. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Vamos parar aqui e analisar. Eu disse e repito que os filhos da perdição, ao morrer, né? Ao morrer, eles não voltam para Deus. Por quê? Porque eles não possuem o Espírito. Eles não possuem o Espírito. Nós percebemos aqui que o primeiro Adão, ele foi formado da terra, ele é terreno. E ele foi formado alma vivente. Tá entendendo? Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele foi, como diz aqui o texto, versículo 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Então, está fazendo aqui uma comparação de Adão, o primeiro Adão, que ele foi formado do pó da terra e foi dado ali a ele, soprado a ele, ele veio a ser uma alma vivente, certo? E o segundo Adão, ele foi um espírito vivificante. Então, houve uma diferença. Você está entendendo? Então, está comparando o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi lá do Jardim do Éden, o segundo Adão, Jesus. O primeiro Adão foi formado do pó da terra e foi lhe dado o sopro, né? A alma vivente. O segundo Adão veio com o espírito vivificante. Pois bem, então os filhos da perdição, eles não voltam para Deus porque eles não têm espírito. Se você prestar atenção no texto, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 ao 48, você vai perceber esse jogo de palavras, essa comparação dos filhos da perdição e os filhos eleitos, os filhos salvos, os filhos da eternidade. E quem é os filhos da perdição? Aqueles que não possuem o Espírito. Eles são apenas alma viventes. Deu para entender até aí? Ou seja, Cláudio, quer dizer então que na Terra tem pessoas aí que é filho da perdição, eles não possuem o Espírito? Exato, é isso daí que eu quero dizer. Existem os filhos da perdição que estão sobre a Terra, que eles não possuem o Espírito. Tá entendendo, querido? Eles não possuem o Espírito, só são alma vivente. E estão aqui para cumprir propósito de Deus. Deu para entender?
Então nós vemos aqui que os filhos da perdição, após a morte do seu corpo, é o tema, né? Eles voltam para Deus? Não, porque eles não possuem o Espírito. Eles não possuem o Espírito. Ok? Deu para entender até aí, né, irmãos? Então nós vemos aqui em Coríntios falando esta realidade, depois se analisa com cautela, com cuidado, e você vai ver isso. Tá entendendo? Então nós vemos aqui que os filhos da perdição, eles só possuem alma e corpo. Ou seja, eles possuem só corpo e alma, né? Eles só possuem essas duas coisas, essas duas naturezas, alma e corpo. Esses são os filhos da perdição, né? Eles são conhecidos como alma vivente, por não ter o Espírito, por não possuir o Espírito, por não ser eleitos. Deu para entender até aí, queridos? Então, o que é a alma? Irmão, alma, segundo, né, que nós aprendemos, o que eu aprendi, alma é o que? É o psique. Alma é emoções, o choro, a tristeza, a alegria, né? Isso é alma. Isso é a alma, é o psique, né, da pessoa. Então, nós vemos que existem pessoas aí que estão vivendo na Terra, mas não possuem o Espírito. Não possuem. E por isso são chamados de filhos da perdição. Agora, é diferentemente dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus, eles possuem 3 elementos. Quais são esses 3 elementos, irmão Cláudio? Os 3 elementos são corpo, alma e o espírito. Então, esses que possuem o corpo, a alma e o espírito, esses são os filhos de Deus que, ao morrerem a esse corpo, quando esse corpo tombar, os seus espíritos, né, o espírito dele, sendo eleito de Deus, ele volta para Deus. Assim como disse Salomão. E ao pó volte a terra que o deu, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, existem pessoas que estão na terra, né, que eles, infelizmente, né, isso aí é o trabalhar de Deus, é a vontade de Deus, que estão na terra aí, estão aí para cumprir propósito de Deus, né, e só tem alma, né, e o corpo. E por que não dizer o corpo e a alma? Tá entendendo? Deu para entender aí, queridos? Então, os filhos da perdição, após a morte do corpo, eles voltam para Deus, irmão Cláudio? Como diz o tema? Não. Eles não voltam para Deus. E os filhos eleitos voltam para Deus? Sim. Eclesiastes 12:7. E esse corpo aqui, essa matéria, né? Ele volta para o pó, e ele, por ser eleito de Deus, o Espírito volta para Deus que o deu. Glória ao Abba. E nós vemos aí que tem pessoas que são filhos da perdição, só tem alma e o corpo. Estão aí vivendo, né? Eles sorriem, eles choram, eles se alegram, né? Fazem as maldades, que é para isso estão aí na terra, né? Já fala, né? Filho da perdição. Você vê aí que é fácil, né, a gente detectar quem é os filhos de Deus, que é para a vida eterna, para morar com Deus, e quem não é, né, queridos? Dá para você dar uma detectada aí pelas suas obras, entendeu? Mas é idêntico. É idêntico, irmãos. É idêntico aos filhos de Deus. Porém, quando eles morrerem, né, ao deixar esse corpo, eles não vão voltar para Deus. E vai acontecer o que com ele, irmão Cláudio? Vamos ver biblicamente? Olha aí. Então eu falei para você, antes de tudo, que
esses que estão aí e não têm o espírito, eles são alma vivente. Eles só possuem essas duas, só possuem o corpo e a alma. Esses dois elementos, o corpo e a alma. O Filho de Deus não, ele possui 3 elementos: corpo, alma e espírito. Já os filhos da perdição, só 2 elementos: alma e corpo, ou corpo e alma, né? 2 elementos. Vamos ver aqui que deu para você entender isso daí, né, irmãos? Esse raciocínio aí dos filhos de Deus e os filhos da perdição. Desculpa aí que eu tô meio um pouco gripado, a garganta meio inflamada, mas estamos aí. Vamos ver em Mateus capítulo 13, versículo 29 e 30, amém? Mateus capítulo 13, versículo 29 e o verso 30. Mateus capítulo 13, versículo 29 e o 30. Diz assim, irmãos. Ele, porém, disse: não, para que as colher o joio, não arranque com ele também o trigo. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, por ocasião da ceifa, darei aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai, né? Atai-o para o queimar. Para o queimar, né, irmãos? O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Então nós vemos aqui que é a parábola, né, do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo. Então nós vemos que... Só um momentinho, irmãos. 2 minutinhos. Fala aqui da parábola do joio e do trigo, né? A parábola do joio e do trigo, a qual nós lemos aqui. Então nós vemos que os que não têm o espírito, ele é conhecido como alma vivente. Só possui a alma e o corpo e a alma, ok? Que é conhecido como os filhos da perdição. Esses filhos da perdição, nós vemos aqui que eles são conhecidos, né, como o joio. Os filhos da perdição são conhecidos como o joio, né? É conhecido também como os filhos da perdição, é conhecido como os filhos, né, de Belial, é conhecido como os vasos de desonra e etc. Então, esses aí são conhecidos como filho da perdição, como joio, né, como diz aqui. Então nós vamos perceber aqui nós vamos perceber aqui nesse texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 29 e o versículo 30, o que acontece com esses que não possuem o Espírito. Esses que não possuem o Espírito, acontece o que com eles, irmão Cláudio? Acontece o que aconteceu aqui nesta parábola do joio. Ou seja, eles são lançados no fogo. Ou seja, eles são extinguidos. Eles deixam de existir por não possuir o Espírito. Deu para entender, queridos? Nós vemos aqui um juízo de Deus, né, sobre esses filhos da perdição. Esses que não possuem o Espírito. E quando eu falo Espírito, eu falo com letra minúscula. É o Espírito que o homem possui, que foi dado, que ele já veio da eternidade, né? Porque o primeiro homem do céu, ele é espiritual. Então, assim como Jesus, ele veio, né, e se revestiu de carne e possuía também corpo, alma e espírito, a gente também, por já vir do céu,
por já vir dele espiritualmente. A mesma coisa aconteceu com nós. Nós se revestimos de carne, né? Fomos revestidos de carne, porém já viemos da eternidade. Nós já possuímos um espírito que Deus assim, que já existíamos, né? Na realidade lá no paraíso. Então viemos aqui para cumprir o propósito de Deus e aqui possuímos corpo, alma e espírito. Temos aí esses três elementos. Porém, os filhos da perdição só possuem o corpo e a alma. E quando eles morrerem, o que acontece? Eles voltam para o céu? Não. Eles são extinguidos. Eles são extinguidos, ou seja, eles deixam de existir. Deu para entender? Então eles estão aqui na terra fazendo o que, irmão Cláudio? Eles estão como vivos, né, carnalmente, porém espiritualmente estão mortos, porque não possuem o espírito. Deu para entender, querido? Então, o tema dessa mensagem é: os filhos da perdição, ao morrerem, os filhos da perdição, né, após a morte do corpo, eles voltam para Deus? A resposta é não. Por quê? Porque eles não possuem o espírito. Porque eles são só apenas alma e corpo, ou seja, corpo e alma. Eles não possuem o espírito. Deu para entender, querido? Vamos ver o que Tiago falou para nós finalizar esse vídeo, que eu não quero que fique muito longo. Olha o que Tiago falou. Tiago capítulo 2, verso 26, a parte A. Para nós estar finalizando. Tiago capítulo 2, verso 26, a parte A. Diz assim, queridos: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Deu para perceber aí? Somente a parte A. Tiago aqui, o nosso irmão Tiago, estava fazendo uma comparação da fé com as obras, e aqui ele cita isso daqui. Só que o ponto-chave é o versículo, é a parte A do versículo. Tiago, capítulo 2, versículo 26, a parte A. Olha o que Tiago fala. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Deu para entender? Então, quem são essas pessoas? Quem são esses filhos das trevas? São, porém, vivos, porque possuem uma alma vivente e um corpo, mas são chamados de vivos mortos, né? Vamos dizer assim, são os mortos vivos, né? Na verdade é assim, né? São os mortos vivos. Estão aí para cumprir os propósitos de Deus, né? Estão aí, mas quando eles morrerem, por não possuir espírito, vão ser distinguidos. Já estão, na verdade, com o seu juízo. O juízo de Deus já estão sobre eles, vão ser extinguidos, vão deixar de existir. Deu para entender? As suas almas serão destruídas, porque é o que eles possuem, alma vivente, serão destruídos. Deu para entender? É isso, queridos. Então, os filhos da perdição, após a morte do corpo, eles voltam para Deus? A resposta é não. Por quê? Porque não possui o Espírito. Eu, você, nós eleitos de Deus possuímos esse Espírito. É por isso que nós iremos voltar para Deus. Meus irmãos, fica aqui o meu forte abraço a todos vocês. Desculpa aí um pouquinho, que eu estou meio enfermo, garganta meio inflamada. E venho aí trazer esta pérola para vocês, ok? Compartilhe este vídeo. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva. Compartilhe os vídeos, ok? Para que outros também venham crescer nesta graça, neste conhecimento. Meus amados, o nome deste canal é Nascidos na Graça, ok? Desfrute aí, temos vídeos aí nesse canal, ok? Desfrute aí dos ensinamentos, dos estudos e vamos cada dia mais crescendo nesta graça, ok? Graça e paz, forte abraço do seu irmão Cláudio. Graça e paz, eleitos. E lembre-se, os filhos da perdição, após a morte do corpo, eles voltam para Deus? A resposta é não. Mas você que é eleito de Deus,
Você que é escolhido de Deus antes da fundação do mundo, você voltará, nós voltaremos e reinaremos com Ele lá na eternidade. Graça e paz, já estamos reinando aqui em vida, mas vamos lá também estar no paraíso. Graça e paz, eleitos. Forte abraço do seu irmão Cláudio.